Bom, basicamente esse daqui é um vídeo simples, direto, sem edição, mostrando insights do meu dia a dia que podem te acrescentar se você vende mentoria. Para quem não me conhece, eu basicamente comecei a vender mentoria em abril de 2024 e quando era junho de 2025 eu já estava faturando 800 mil reais por mês, isso daí significa que eu faturei 200 mil reais por semana em média. Basicamente, a minha ideia vai ser destrinchar um pouco do que eu fiz, do que eu faço hoje, do que eu fiz de errado, para você também não precisar cometer os mesmos erros, tá certo? Eu comecei a vender mentoria em abril de 2024, e meus primeiros 4 meses é o que eu chamo de fase de ativação, ou fase de validação, que seja. Meu primeiro mês eu faturei 6 mil, depois 10 mil, depois 42 mil, depois 62 mil. Basicamente, o que eu fazia? Eu fazia postagens no Instagram, falando basicamente o que eu fazia, na verdade, qual era a minha promessa, como eu cheguei nesse resultado. E no final do carrossel, geralmente, que eu fazia, eu falava, olha, comenta tal coisa, eu vou te mandar tal coisa no direct, eu vou te chamar no direct para resolver ou falar tal coisa, como se fosse uma isca. E no final das contas, um outro post dava muito certo e eu acabava impulsionando pelo próprio botão impulsionar no Instagram. E, bom, meu trabalho era manual, eu via as pessoas que pareciam ser mais qualificadas através da foto, da bio do Instagram, chamava no direct e agendava reunião. Então, era como se fosse um social selling levando para reunião direta. Eu era o meu único closer naquele momento. Parte da minha agenda era demandada para o meu primeiro negócio, meu negócio que eu já tocava na época, e a parte da tarde demandava para a minha mentoria. Isso, inclusive, é o que eu recomendo. Se você já tem sucesso em uma área, você pode continuar fazendo em alguns dias isso daí, ou na parte da manhã continuar fazendo o que você está fazendo, dedicar certos blocos da sua rotina para essa nova empreitada. E aí, basicamente, das 14, 14h30, 15, 15h30, 16, 16h30, 17, 17h30, eu fazia 8 reuniões de venda por dia de 30 minutos cada. Então era um volume muito grande de reuniões de venda, e aí das 6 às 7 eu entregava uma mentoria individual, das 7 às 8 eu entregava outra mentoria individual de 1 hora. Cara, isso deu muito certo, porque em 4 meses eu fui do 0 aos 62 mil reais, eu gastava 2 mil reais de tráfego, botava 60 mil limpo no bolso. Foi bom. Mas chegou um certo momento que eu falei, cara, eu não aguento. Assim eu não vou conseguir aguentar por muito mais tempo. O que eu decidi fazer? Entrar na fase de escala, que é a segunda fase depois que você valida a sua oferta, o que as pessoas querem aprender com você, o que não querem, e por aí vai. E eu tive a brilhante ideia de fazer, então, um lançamento. Eu decidi, em agosto, setembro e outubro, fazer só aquecimento dessa audiência, investir 50 mil reais em tráfego, criei muito conteúdo, gastei muita energia, coloquei todas as minhas expectativas para chegar em novembro, no dia 10, e fazer um lançamento foderástico. Eu pensei que eu ia faturar milhões, multimilhões, e chegou no dia eu faturei 33 mil reais. Eu fiz 11 vendas de 3 mil na minha mentoria em grupo. E, bom, falando em mentoria em grupo, antes de eu falar do fracasso que eu tive, para mim é muito essencial que no começo, na sua fase de ativação do 0 aos 50 mil reais por mês com a sua mentoria, você venda a mentoria individual. Depois, vai chegar um certo momento que você precisa escalar, expandir. E se você só vender mentoria individual, você vai ficar preso na sua agenda. E isso não é bom. Como que você faz para resolver esse problema? Começa a vender uma mentoria em grupo. Então, os mesmos conteúdos que você vai passar individualmente para essa pessoa, você vai criar um método e você vai entregar isso em grupo para várias pessoas que comprarem ao mesmo tempo. E essas pessoas vão se acumulando dentro de um grupo de network, um grupo no WhatsApp, aí você vai, por exemplo, toda terça-feira às 6 horas você pode fazer uma call no Google Meet e por aí vai. Bom, e nesse momento que eu fiz o lançamento, o pior não foi só os 33 mil reais de faturamento, mas foi a quebra de expectativa que eu tinha. Então, basicamente eu fiquei deprê, fiquei muito mal, fiquei 1, 2 dias, porra, sou merda, não sei o que lá. Até que chegou um certo momento que o Fabrício, que está ali naquela sala, estou olhando aqui que o escritório é todo de vidro, basicamente esse cara, que é meu sócio na época e é até hoje, ele falou assim, cara, e se a gente pegar todo mundo que viu o lançamento, pegar esses leads, mas não compraram, e a gente agenda a reunião, igual você estava fazendo lá no começo, antes do lançamento, vamos voltar a fazer. Eu falei, já que a gente já tem que pagar o tráfego, vamos fazer. Moral da história, antigamente eu lembro que eu precisava fazer 4, 5 reuniões para fazer uma venda de 1.000, 2.000.
Depois eu comecei, depois dessa galera que o Fabrício começou a gerar reunião para mim, já tinha visto o lançamento, eu estava cobrando uma mentoria em grupo, que é menos valioso que a mentoria individual que eu vendi no começo. Mais caro, era 3 mil ao invés de 1.000, 2 mil. E eu precisava de uma reunião, uma venda. 2 reuniões, no máximo, uma venda. A minha taxa de conversão aumentou muito, melhorou muito. Isso quer dizer que eu tinha mais ou menos 50%, 60% de conversão. Era um negócio até bizarro na época, porque eu falei, caramba, o que aconteceu? E hoje, olhando para trás, é óbvio. Aqui está, talvez, um dos maiores ensinamentos que eu tive. Que o lead qualificado não é o lead que necessariamente vai comprar de você. O cara ter dinheiro não é o maior indício de que ele vai comprar de você. Às vezes, o maior indício que ele vai comprar de você é um lead educado, um lead quente, um lead consciente. O cara que já está pronto para comprar de você, o cara que comprou a sua ideia, o cara que está quente sobre a sua história, sobre os resultados, os cases, ele está dentro do processo. Esse cara, ele arranja o cartão da TIA, ele dá um jeito de comprar, não necessariamente precisa ter dinheiro. Ótimo, se você conseguir juntar o lead qualificado com o lead quente, consciente, juntar os dois, é isso que a gente busca. Mas principalmente, você não é um grande influencer, tem 1 milhão de seguidores, você só tem lead frio. O seu processo é saber aquecer essa audiência para ela chegar e comprar de você. Então, como que eu faço isso e como que eu fiz na época? Eu falei, Fabrício, aqui tem uma mina de ouro. E se a gente fizer tipo um lançamento, só que toda semana, e ao invés de vender esse produto ao vivo, liberar o link, o checkout ao vivo, a gente libera um link para a pessoa agendar reunião comigo ao longo da semana. E foi isso que eu fiz. De forma bem simples e natural, comecei a agendar reuniões e, bom, aí que o meu jogo começou a mudar. No mês de novembro, a gente faturou 90 mil reais no total, foram os 33 mil do lançamento, mais uma sobra desse desembolo que a gente acabou achando. Só que em dezembro eu fiz isso durante 4 semanas, um webinário por semana, fiz reunião durante essas semanas, 3, 4, 5 reuniões por dia, e eu faturei já 208 mil reais, com um ticket de 3, 5 mil reais no máximo. E janeiro, eu botei um closer, falei, cara, eu quero sair um pouco de tanta reunião, botei um closer, eu falei, será que vai dar? E ele começou a vender. 70% das vendas que aconteceu em janeiro foi ele. Então, em janeiro a gente faturou 214 mil, depois botei outro closer e os 2 closers só continuaram vendendo, foi 226. Aí botei mais tráfego, mais energia, melhorei meu webinário, melhorei meu mecanismo único, melhorei minha oferta, melhorei o treinamento de comercial, melhorei a entrega, 351 mil reais, depois 394, 480, em junho de 2025 a gente bateu 805 mil reais. Eu olhei para lá, mas não tem nada me falando esse resultado, é só realmente olhando à vista, porque eu decoro esses números. E inclusive, se você quiser aparecer terça-feira no meu webinário, que eu faço só para mentores, você vai ver a minha DRE, eu mostro na prática, eu não tenho nada para esconder. Uma das coisas que muito chama atenção é que, na verdade, eu tenho 25 mil seguidores, e isso levanta um ponto, né? Tipo, nossa, mas como que você faturou 800 mil por mês e só tem 25 mil seguidores? E é natural que você pense isso. Eu também acho que pensava isso no começo, e se eu me olhasse de fora, eu falaria, não, talvez não fatura. Mas o jogo verdadeiro não está na quantidade de seguidores que você tem. Isso não importa. Afinal, quando eu tinha, acho que 2 ou 3 mil seguidores, já faturava 200 e poucos. Quando eu tinha 7 mil seguidores, já faturava 350 mil e por aí vai. Então, o que realmente importa? Você ter 3 coisas. Uma boa oferta, um bom funil e um bom comercial. Se você tiver uma boa oferta, saber embalar a sua mentoria para algo que o cliente se sinta burro e não comprar de você, você fez um ótimo trabalho. Se você tem um bom funil que sabe lotar a agenda do seu time comercial, hoje eu tenho 9 closers e cada closer meu faz 30 reuniões por semana, pronto, você tem um bom funil de captação. E por fim, essas reuniões precisam ser qualificadas e quentes para o seu comercial conseguir fazer 3 reuniões para uma venda. Então, moral da história, hoje em dia a gente faz um webinário toda semana, a gente ficou muito bom em fazer isso, e o meu resultado vem porque há 82 semanas eu faço isso de forma repetitiva e constante, melhorando 1% a cada dia. Passamos por muitos problemas, todos os dias passamos por problemas, todo dia achamos gargalo, mas a gente está aqui para consertar e ajustar. E mesmo não tendo uma empresa perfeita, a gente fatura hoje por volta de 200 a 220 mil reais por semana. Tá certo? Se você é mentor e gostou um pouco disso, você quer entender um pouco mais de como você pode lotar a sua agenda, como você pode começar a contratar mais comercial, como você pode escalar de fato o seu resultado vendendo mentoria, como construir uma melhor oferta, você vai clicar no primeiro link aí na descrição.
você vai ver uma call de graça minha, terça-feira, meio-dia, ao vivo, que eu faço só com mentores. Toda terça-feira, meio-dia, eu tô lá. Você também pode estar para aprender. Tamo junto ou não? Deixa seu like, se inscreve, manda pro seu amigo que vem de mentoria também. E é nóis. Tamo junto.